Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos na página 75 do livro 6, vamos agora ao item 51, o Rabino Aminon de Mens. Bom, apesar de nós estarmos estudando história da igreja, mas eu gosto de frisar para vocês alguns pontos também, até de história de Israel, porque eles entram na história da igreja. Então, em meio às cruzadas, o que os católicos começaram a fazer? Olha, além de conquistar Jerusalém, nós temos que obrigar os judeus a aceitarem Jesus como Salvador. Uma coisa que nós sabemos que não é o método cristão. A Bíblia é bem clara em dizer, não por força nem por violência. Então, essa história que eu vou contar aqui para vocês, é uma história que é muito contada entre os judeus, né? Tá bom? O Rabino Aminon de Mens. O ano é 1096 da era cristã. Dos muitos pecados da Babilônia apocalíptica, uma história que me deixa pasmado é a história do Rabino Aminon de Mens, que viveu nos dias da primeira cruzada católica. Diante da ordem do Papa, o arcebispo da cidade de Mens, na Alemanha, decidiu cobrar ao Rabino Aminon a conversão ao catolicismo, mas o rabino recusou a conversão. O arcebispo mandou cortar os pés e as mãos do rabino, que ficou avisado, se rejeitasse novamente a oferta de conversão, teria outra parte do seu corpo cortada. No livro Kiddush Hashem, que é um livro judaico, de história judaica, né? Crônicas hebraicas sobre as cruzadas, Nachman Faubel reúne testemunhos de judeus durante as cruzadas. O termo Kiddush Hashem se traduz literalmente por santificação do nome divino. Mas o título se aplica à atitude, preste atenção nisso, irmãos, de cometer suicídio para não ter que negar o nome, não ter que negar o nome de Deus. Então eles vão cometer suicídio porque eles não querem aceitar o Jesus católico, eles não querem aceitar o Deus católico. Aí você vai entendendo por que até hoje os judeus, eles não aceitam de maneira nenhuma o cristianismo, porque eles olham para a história, eles pensam que isso aqui são os cristãos matando eles, mas na verdade não eram os católicos. Então essa história, eles cometeram suicídio mesmo, preferiram a morte para não ter que negar o nome do Deus Yahvé, porque eles falavam, esse Deus católico, porque os católicos acreditam em purgatórios, praticam paganismo, não é o Deus da Bíblia. Eles falavam, o Deus do cristianismo não é o Deus da Bíblia. Por isso que eles não aceitavam de jeito nenhum. Tá bom? Então, para não ter que negar o nome, que seria uma referência ao nome de Deus, Yahvé. Na Alemanha, durante a primeira cruzada, a perseguição aos judeus foi ampliada sob ordem do pontífice romano católico. Essa perseguição foi a causa dos judeus alemães iniciarem essa prática de suicídio coletivo para escaparem das terríveis torturas da Babilônia apocalíptica. Porque a tortura era terrível, irmãos. As coisas que os católicos faziam era, assim, desumana mesmo. Tinham torturas que eles colocavam o indivíduo deitado numa cama, tá bom, amarrado, e botavam um aparelho para abrir a boca da pessoa e ficava jogando água sem parar, para a pessoa ficar engasgando. Imagine isso por 10 minutos, 20, 30, 1 hora direto. Os católicos diziam que eles eram misericordiosos, a tortura durava só 1 hora. Jogava a pessoa na cela e no dia seguinte mais 1 hora de tortura.
Tinha tortura também, lembra daquele filme Coração Valente? O indivíduo amarrado e sendo esticado, às vezes a ponto de soltar os membros do tronco. Então eram torturas terríveis, queimando as pessoas com ferro quente, algo desumano mesmo. O comentário prossegue. O Papa que tomou o título de Sumo Pontífice do Imperador Romano liderou uma matança de judeus que durou séculos. As Américas foram povoadas com judeus fugindo da perseguição da Babilônia apocalíptica. A Santa Sé chamava os judeus de marranos, que significa convertidos à força. Não lhes davam direito de serem chamados de cristãos, mas apenas cristãos novos. E normalmente chamavam de marranos. Eles foram convertidos à força. Eles não aceitaram o cristianismo de livre vontade. Então, a história era essa. E vocês conhecem certamente outros exemplos na história que os judeus cometeram suicídio coletivo. Quando os romanos invadiram a fortaleza de Massada, os judeus que estavam dentro da fortaleza, eles cometeram suicídio. Esses aqui, eles estão cometendo suicídio para eles não caírem no erro de aceitar o Deus cristão. Esse era o pensamento deles. Eles preferiram cometer suicídio, por quê? Para eles aceitarem o Deus cristão, eles tinham que negar o Deus do Antigo Testamento. O Deus cristão, na verdade, é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Só que eles olhavam para o Deus católico e eles viam que ele era muito diferente. Porque o Deus cristão não aceita imagem de escultura. O Deus cristão diz que fazer invocação ao mundo dos mortos é abominação. Então, por isso que eles preferiram cometer suicídio. Não tem como nós calcularmos a quantidade de judeus que cometeram suicídio. Mas eu vou estar apresentando aí para vocês texto de historiadores católicos, de outros historiadores, além desse que eu mostrei aí para vocês, falando do absurdo que era essa atitude católica, né? Mas também sabemos de judeus que não resistiram e aceitaram o batismo católico. Né? E aceitaram o batismo católico. Não dá para nós falarmos de todos aqui, mas se algum dia vocês estudarem a história de Israel comigo, vocês verão que os católicos fizeram questão de pegar famílias de judeus que são considerados como descendentes de Davi e à força batizar eles, receber o batismo da Babilônia apocalíptica. Eu até, na minha interpretação, é uma hipótese, né, que essa é uma preparação da Igreja Católica para que ele prepare o caminho do anticristo, porque o anticristo, ele muito provavelmente virá dessas famílias de judeus que são considerados descendentes de Davi. Se você pesquisar na internet, se quiser eu passo depois para vocês, no estudo de Apocalipse, eu falei sobre isso. Apresentei ali estudos, livros, que eles contêm uma genealogia dos judeus que nos dias atuais são considerados descendentes de Davi. Para vocês terem uma ideia, a família do Silvio Santos, que é a família Bravanel, eles são considerados há muitos séculos, tá bom? Como descendentes de Davi. E o catolicismo perseguiu essa família em especial para tentar fazê-los, e alguns ela conseguiu obrigar eles a receber o batismo católico. Na minha interpretação, é para preparar o caminho do anticristo. Tá bom? Pegar alguns descendentes de Davi e aplicar neles o batismo da Babilônia apocalíptica.
Essa é uma questão muito séria, né, que nós temos que estar atentos.